Uma informação que chega também agora, Caniato, é a seguinte: a presidência do Líbano informou que esteve em contato com a Casa Branca e que os Estados Unidos e Israel, melhor dizendo, que Israel não deve escalonar o conflito em direção ao Líbano. Isso vai de acordo, inclusive, com uma manifestação que havia acontecido do Hezbollah ao longo dessa última semana, afirmando que, caso os Estados Unidos e Israel decidissem atacar o Irã, o Hezbollah não retaliaria contra Israel. O Hezbollah não participaria de um ataque coordenado para tentar dividir as atenções da defesa israelense neste momento. Essa é a manifestação que vem, então, do governo do Líbano, afirmando que recebeu essa informação vinda dos Estados Unidos, que não deve haver um escalonamento em direção ao território libanês, pelo menos não neste primeiro momento. Pois é, deixa eu chamar para essa cobertura especial. Teremos um convidado muito especial, já participou de várias coberturas aqui na Jovem Pan News, o comandante Farinazo, especialista em guerra e estratégia militar, sempre compartilhando os seus conhecimentos, fazendo uma análise precisa em relação aos conflitos que acabam ganhando destaque na imprensa. Comandante, seja bem-vindo. Ótima tarde ao senhor. Quais aspectos desse ataque conjunto de Israel e dos Estados Unidos nós devemos considerar, olhando principalmente para a resposta do Irã, surpreendendo a muita gente, né? Bem-vindo. Obrigado, Caniato. Boa tarde para você, boa tarde, Fabrício, boa tarde, ouvintes da PAN. Bom, nós não sabemos ainda, as informações são desencontradas, né? A primeira vítima da guerra é sempre a verdade. Mas o que acontece é o seguinte, parece que a reação do Irã surpreendeu um pouco o presidente Donald Trump. Se sabia, né? O Pentágono sabia que a campanha não seria fácil, né? Mas talvez não imaginaram que a reação logo no primeiro dia ela fosse tão expressiva. Por quê? Parece, pelo que a gente entende até agora, o Irã já tinha alvos pré-determinados e programados para uma resposta imediata. Então, várias bases americanas, né, no Golfo Pérsico e no Kurdistão iraniano foram atingidas. Acho que não se calculava que as coisas seriam com essa velocidade e com essa intensidade. Nas outras guerras, as coisas não foram assim. Enfim, o Pentágono não queria essa guerra, o Trump parece que estava ainda em cima do muro, mas o fator que mais pesou para que as operações militares se precipitassem foi Benjamin Netanyahu. Pois é, e tem um aspecto importante em relação a previsões sobre o tempo de guerra, né, Fabrício? Exatamente, Caniato. As informações que chegam dão conta de que o Irã estaria preparado para fazer desse conflito um conflito longo, de fato, bem além, inclusive, daqueles 12 dias que a gente viu no ano passado. Aí eu já queria aproveitar e perguntar para o comandante Robson Farinazo o seguinte: você destacou, comandante, que o Irã parecia já ter alvos pré-determinados e principalmente focados ali nas bases militares dos Estados Unidos ao redor do Oriente Médio. Isso explica um pouco dessa, digamos assim, ausência de ataques ou de destruição, por exemplo, dentro do território israelense, pelo menos nesse primeiro momento? É muito difícil, ou então a defesa israelense está funcionando muito bem. Qual que é a resposta aqui mais adequada nesse momento? Digo, em comparação, por exemplo, com junho do ano passado, que nós vimos o Irã causar danos graves, inclusive ali na região de Tel Aviv, por exemplo, né? Fabrício, é difícil a gente saber. O Irã pode ter priorizado as bases americanas do Golfo. Por que eu quero dizer isso para você? A gente tem que lembrar que o porta-aviões Gerald Ford, que foi alvo de uma controvérsia essa semana por causa do sistema sanitário dele, ele se encontra nas costas de Israel, né? É virtualmente impossível você fazer uma defesa de todo o Oriente Médio com os sistemas de defesa aérea que os americanos possuem, até porque uma boa parte foi enviado para a Ucrânia. Então, o que acontece? O que a gente observa é que parece que eles concentraram toda a defesa ali na área de Israel, né? Lógico, se você tem isso daí, as bases do Golfo ficam relativamente abandonadas.
Mas eu acho o seguinte, que ao mesmo tempo que israelenses e americanos buscam a supressão das defesas aéreas, do Irã, o Irã também busca a destruição dos sensores americanos no Golfo. Porque se você destruir esses sensores, radares e outro tipo de sistema de aquisição de informação, você vai ter uma certa liberdade de operação no Golfo. E à medida que o Irã tem essa liberdade de operação, o preço do petróleo vai se fazer sentir. Fica mais fácil você fechar assim, o Estreito de Hormuz. Então, eu acho assim, que está sobrando mísseis e bombas nessa guerra, mas é bom que falte otimismo. Pois é, agora, comandante Farinazo, queria que o senhor trouxesse um pouco da capacidade militar iraniana. Trouxemos há pouco uma entrevistada, moradora de Israel, que fez uma comparação, ela leiga, mas enfim, muito atenta às notícias divulgadas pela imprensa israelense, fazendo uma comparação entre os ataques, por exemplo, do Hamas e do Irã, inclusive, o tempo de chegada. Por conta da proximidade da faixa de Gaza à sua cidade, havia uma determinação de que as pessoas fossem para os bunkers em 90 segundos. E há uma previsão da chegada de mísseis iranianos a Israel, algo em torno de 10, 12 minutos. Mas a capacidade militar é muito mais avançada, inclusive com mísseis que podem chegar a 3.000 quilômetros. Queria que o senhor contasse um pouco sobre essa capacidade militar, os mísseis iranianos, que tecnologia é essa? É capaz de fazer o quê em Israel e em outras localidades? Fabrício, nós sabemos o que o Irã é capaz de fazer, nós só não sabemos por quanto tempo. A questão toda dos mísseis iranianos é o seguinte: eles começam a ser desenvolvidos a partir da tecnologia dos mísseis Scud da antiga União Soviética, eles conseguiram através dos líbios e sírios, desenvolveram uma família de mísseis excelente. Hoje ninguém tem dúvidas que o Irã tem o melhor programa de mísseis do Oriente Médio, isso é um fato. Só que o que acontece? O Irã foi submetido a diversas sanções, né? Inclusive a venda de perclorato de amônia. Por quê? Esse perclorato de amônia, ele é, assim, base para combustível de foguete. Só que há pouco tempo atrás, os americanos aprenderam no Oceano Índico um navio que ia para o Irã carregado de perclorato de sódio, sistemas giroscópicos e espectrômetros. O que se concluiu? Esse perclorato de sódio seria usado para fazer o perclorato de amônia que o Irã não consegue adquirir no mercado internacional por causa das sanções. E, com isso, o Irã teria um estoque maior de mísseis e foguetes. Então, assim, a gente não sabe quantos mísseis e foguetes o Irã tem, mas tem um dado muito importante na história. É muito mais fácil você construir mísseis, foguetes e drones do que sistemas defensivos. Os sistemas defensivos, né? Tanto o Patriot como os sistemas israelenses aí, né? O David Sling, o complexo Iron Dome, etc. Qual é o problema a funda de Davi? Eles são caros e você precisa, a média, 2 lançamentos para cada alvo. Então, assim, a tendência é um esgotamento dos sistemas defensivos. A gente não sabe o que vai durar mais. Na Guerra dos 12 Dias, Israel estava numa situação bastante difícil. Os Estados Unidos precisaram intervir. Eu não sei, é muito cedo para a gente dizer hoje que o Irã está com poucos mísseis. É cedo, a gente não pode cravar, olha, eles estão com poucos mísseis. Não, o que pode ter acontecido é que o Irã está priorizando outros alvos. Outra coisa também, o pessoal coloca aí a Força Aérea Israelense que obter a superioridade aérea sobre os céus do Irã. O Irã praticamente não tem força aérea. Então, a superioridade aérea vai se ter a qualquer momento. O problema não é esse. O problema é que os lançadores de mísseis do Irã são móveis. Você tem milhares de lançadores num terreno de 1.400.000 km². O espaço geográfico do Irã é o tamanho da nossa Amazônia. Então, assim, pode ser muito cedo para dizer, nós não sabemos, né? A gente ainda está como diria, né, o Clausewitz, na névoa da guerra, mas pode ser que essa guerra ela se prolongue. A gente tem, inclusive, comandante, um mapa que mostra onde estão as bases militares, os postos militares dos Estados Unidos lá no Oriente Médio para trazer aqui. Acho que a gente pode encher tela, inclusive, com essa arte para a gente dar uma olhadinha. Olha só, são vários postos dos Estados Unidos espalhados pelo Oriente Médio, ali ao longo da Península Arábica. A gente vê uma concentração muito grande e a principal delas fica ali no Catar, né? A base de Al Udeid, que foi alvo de ataques, inclusive, do Irã no ano passado, mas são postos dos mais diferentes tipos. Então a gente está falando aqui de bases aéreas, bases navais, postos avançados, os radares, como você destacou agora há pouco. Então os radares seriam, na sua avaliação,
o alvo principal para o Irã, pelo menos nesse primeiro momento? Eu acredito que os radares, os centros de comando. E me parece, não há confirmação, que o Irã teria atacado um navio de apoio logístico da Marinha Americana. Acontece que a Marinha Americana só tem 10 desses navios no Golfo. Eles são extremamente necessários. Por quê? No Golfo não, ali no Oriente Médio. Quando você tem um porta-aviões nuclear, você fala, o porta-aviões é nuclear, ele não depende de abastecimento. Ele não depende. Mas as aeronaves dependem de JP, que é o combustível de aviação, os helicópteros dependem do seu combustível específico, as tropas dependem de suprimentos médicos, uma série de outras coisas, e os navios, os destroyers da classe Arleigh Burke, que estão situados no Oriente Médio, são muito beberrões, eles demandam muito óleo. Então, assim, se o Irã priorizar atacar os navios de apoio da Marinha dos Estados Unidos, a coisa pode ficar bastante difícil. O Qatar tem uma situação bastante interessante, né? Se ele retalhar o Irã, porque ele foi atacado por Israel ano passado. E aí o questionamento da sociedade foi, mas vem cá, Israel nos atacou, nós não retalhamos. Agora o Irã nos atacou, nós vamos retalhar. Então, há dois critérios. Então, nós temos uma situação no Oriente Médio, Fabrício, é bastante complexa. Né? É muito difícil cravar algum prognóstico no momento. Mas você acredita, por exemplo, comandante, na possibilidade de algum país, a Arábia Saudita, que tem uma força de defesa um pouco mais avançada ali, o próprio Emirados Árabes Unidos, de um ataque também contra o Irã, já que esses países se consideraram atacados pelo Irã neste sábado? Só um parênteses, eu acho que é fundamental, inclusive, fazer uma pergunta adicional em cima do que disse o Fabrício. Ou o senhor entende que esses países terceirizariam e deixariam a responsabilidade para os Estados Unidos, para justamente não jogar mais gasolina no que poderia virar uma guerra regional? Hein, comandante? Eu acho que a gente tem as duas possibilidades. No caso da Arábia Saudita, ela pode ficar em cima do muro em virtude do bom relacionamento que ela tem com a China. No caso dos Emirados Árabes, eles são inimigos figadais do Irã e a possibilidade dos Emirados Árabes atacarem é grande. Só que a gente tem que olhar uma coisa, os Emirados ficam muito próximos ao Irã. Então, ou seja, eles são um país que tem um tempo de resposta muito menor a ataque de mísseis e drones. O Irã pode bater que o militar chama é você atirar, né? O Irã pode bater os Emirados Árabes com mísseis até menos sofisticados do que aqueles que ele deve usar contra os Estados Unidos e Israel. Então, assim, os países árabes vão ficar numa situação difícil, até porque o Golfo parece que está quase fechado. O Estreito de Hormuz está quase fechado ou fechado. Então, a situação econômica de todo mundo ali vai ficar bastante difícil, né?